A gente muda de assunto agora e vai para o Supremo Tribunal Federal. Semana foi toda para falar sobre porte de droga, porte de maconha. O Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica, então determinou que portar maconha para uso individual, para uso pessoal no país, não é crime. Aquela palavrona, aquele palavrão, descriminalização do porte da maconha, então, foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana. Também determinaram uma quantidade, 40 gramas da droga, vai ali discriminar se você é usuário ou se você é traficante. A gente viu vários memes nas redes sociais, muita gente falando a respeito dessa quantidade, muita gente falando que a quantidade é altíssima, que o STF acabou liberando muita droga, muita maconha para consumo individual. Pois bem, ficou determinada aí essa quantidade, 40 gramas de maconha, de maconha especificamente para uso individual. A gente está falando da maconha, isso porque o Congresso também julgou uma ação que fala sobre drogas. Julgou não, o Congresso determinou que não se pode liberar a maconha, que maconha e drogas são proibidas aqui no país para uso individual, uso pessoal. Quem for pego com qualquer tipo de drogas, de acordo com o Congresso, é crime, será preso. Porém, pelo STF, agora isso foi descriminalizado, não é crime portar maconha até 40 gramas. A gente viu muita repercussão sobre esse assunto nessa semana e eu vou pedir para rodar para vocês, principalmente, quem falou, que foi o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu aí o seu parecer. Acho que tem todo o direito de ter a opinião que lhe pareça bem acerca desse tema. Nós entendemos que não há invasão de competência. Julgar habeas corpus e julgar recurso extraordinário é da competência do Supremo. Acho que o Congresso não tem esse papel. E para julgar adequadamente esses recursos e esses habeas corpus, nós precisamos estabelecer um critério. Como a lei não estabelece esse critério, qual é a quantidade que distingue tráfico de porte para consumo pessoal, nós tivemos que estabelecer um critério. Se e quando o Congresso atuar, se atuar de maneira compatível com a Constituição, é a vontade do Congresso que vai... E por que o presidente da Suprema Corte acabou falando isso com os jornalistas ao final do julgamento lá no STF? Porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sempre veio falando, já vem há bastante tempo, desde o ano passado, falando que isso é competência, esse julgamento e essa determinação é de competência do Legislativo e que o Supremo Tribunal Federal estaria legislando. O que acontece é que Barroso deixou muito claro que o Supremo Tribunal Federal vem sendo provocado. O STF não decide tirar do bolso um assunto para poder julgar. É claro, o STF ele determina quando é que isso vai ser pautado e é sorteado também quem vai ser o relator daquela ação. Nesse caso específico, o STF foi provocado para falar especificamente da maconha, do porte da maconha, até porque a gente já vê uma discussão há anos aí do uso da cannabis medicinal, para uso medicinal de várias pessoas que têm tido benefícios grandes com a cannabis como medicamento, principalmente no uso de quem tem muitas doenças, que tem muitas convulsões. Pois bem, Barroso acabou falando aí ao final do julgamento lá no STF que o Supremo tinha sim que determinar essa quantidade porque o Legislativo não o fez. Mas o presidente do Congresso, mais uma vez, não ficou satisfeito e bem ao finalzinho do julgamento do STF, ele foi lá no Congresso dar o seu parecer mais uma vez. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica
técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, que tem na sua formação acadêmica o direito, ele que também é advogado, fala aí com muita propriedade a respeito de decisões jurídicas, mas não é disso que a gente está falando hoje, não. A gente vê aí, mais uma vez, ele discordando dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Falando em STF, vale destacar aqui um ponto que parece que a gente está alfinetando, mas não é uma alfinetada, não. No meio de um julgamento importantíssimo e histórico como esse, grande parte da Suprema Corte está lá em Portugal. Está lá em Lisboa, no 12º Fórum Jurídico do IDP, que é a faculdade aí em que Gilmar Mendes é sócio. Esse evento que vem crescendo há muitos anos, a gente vem contando ao longo da semana toda para vocês quem é que está por lá. Vários ministros do STF estão lá. Ontem mesmo teve uma mesa enorme de palestra com Cristiano Zanin. Ministros do STJ também participaram dessa mesa de debates. O próprio ministro Gilmar Mendes já está lá desde o início dessa semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também já está por lá desde o início da semana. Gilmar Mendes, que inclusive entrou no julgamento de forma online. Gilmar Mendes é o relator dessa ação que tramita no STF há 15 anos. Ele é o relator desde lá atrás, num caso importante como esse, vem entrando aí de forma online, ok? Está participando, mas de forma remota aí desse assunto importantíssimo, decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Antes de continuar nesse assunto e falando lá do Fórum Jurídico em Lisboa, quem está lá também, além de vários ministros do Supremo, ministros do STJ, ministros inclusive do Executivo, vários ministros do governo Lula estão por lá. Quem está por lá também são os candidatos a suceder Arthur Lira na Câmara dos Deputados. 3, viu, estão por lá. Isnaldo Bulhões, está por lá doutor Luizinho também. Quem não foi Elmar, que dessa vez não foi até lá, ele que era o preferido de Arthur Lira. A gente já disse para vocês que hoje não é mais tão o preferido de Arthur Lira nessa disputa e que eu venho falando para vocês que todas as decisões e pautas da Câmara hoje são pautadas por Arthur Lira com base numa articulação aí do governo Lula para a votação desse nome que vai suceder Arthur Lira na cadeira dele em fevereiro do ano que vem. Voltando ao assunto das drogas, quem também falou sobre isso, sobre o descontentamento dele em ver que esse assunto está sendo julgado pelo STF, foi o presidente Lula. Ele deixou bem claro numa entrevista à Rádio CBN nessa semana, em que ele falou de vários temas polêmicos, entre eles esse assunto, que não é competência do STF falar sobre isso, não. Produção, se a gente tiver esse vídeo, roda pra gente aí, por favor. A fala do presidente Lula, olha, ele diz o seguinte, que a Suprema Corte precisa pegar as coisas mais sérias da Constituição e virar senhora da situação. O STF não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque cria rivalidade que não é boa para a democracia. Tem uma outra fala dele também importante, vou pedir para a gente rodar aqui para vocês. Eu vou dar só palpite, não sou advogado ou deputado. É nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha decisão sobre isso. Não na Suprema Corte, pode ser no Congresso. Ou seja, presidente Lula que não está aí satisfeito com essa decisão aí do Judiciário, não. Tá? Para ele, quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Mas para o presidente Lula é uma decisão importante que seja definida essa quantidade de drogas aí, até por uma questão de saúde. Questão que deu o que falar nessa semana, vamos ver como é que vai ser daí para frente, porque a parte fiscalizadora, o CNJ, a polícia, vai ter que trabalhar bastante aí ao encontrar pessoas portando drogas daqui para frente. Vamos ver como é que vai se dar essa fiscalização daqui para frente.